Olá, tudo bem com você? Hoje é quarta-feira, 25 de outubro e estamos começando mais um programa Assunto do Dia. Desde já a gente agradece a sua audiência e a sua companhia aqui conosco. Hoje vamos falar sobre e-commerce, que é o comércio digital. As vendas pela internet estão cada vez mais comuns e têm trazido praticidade para os internautas na hora de comprar algo. Você provavelmente já fez ou pelo menos conhece alguém que tenha feito alguma compra em algum site na web. E deixa eu só justificar para você que nos assiste a ausência do apresentador Valdson Balbino, né? Nosso querido Valdson está com um pequeno probleminha de saúde, já está se recuperando e deve estar de volta nessa segunda. Até lá, eu vou estar aqui junto com você no Assunto do Dia, tá bom? Olha, gente, para falar sobre o tema de hoje, nós recebemos aqui no nosso estúdio Roberto Moreira, ele que é analista do Sebrae Pernambuco, um dos nossos convidados, e ele vai nos ajudar a entender melhor os benefícios que essas vendas podem trazer e também falar sobre os cuidados necessários nesse tipo de transação. O nosso segundo convidado é o professor de Economia da Faculdade dos Guararapes, a FG, é o Paulo Alencar. Ele é especialista em impactos do digital para as vendas e com certeza também vai nos ajudar muito com seus conhecimentos. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele sobre e-commerce, mas antes a gente vai acompanhar uma matéria com o Magdiel Nayal. E ele vai falar um pouquinho, mostrar algumas pessoas que viram na internet uma oportunidade de ganhar dinheiro. Vamos conferir a matéria. A ideia era mais simples, conseguir uma renda extra para pagar uma viagem da família ao Chile. Mas o instinto empreendedor de Isabel foi mais forte. Ela criou uma conta numa rede social e começou a divulgar o produto. Em 2 meses, já estava vendendo para outros estados do Brasil. Surgiu aquela coisa, em que algo eu vou empreender? Aí eu pensei no voltado para o lado feminino. Que assim, a gente sabe que a mulher, né, ela tende a ser um pouco mais consumista, né? Não todas, mas a gente tende a comprar mais. Aí eu pensei, vou empreender em bolsas. Hoje a gente não só está alocado aqui em Recife, né? O marketing digital a gente consegue estar em todo o Brasil, a gente envia para todo o Brasil, a gente não está no exterior, apesar da gente já ter pessoas que veio de fora, perguntou se a gente enviava para a Espanha. A gente ainda não está enviando para fora do Brasil, mas existe interesse. O mercado eletrônico está em alta no país e isso se reflete no faturamento e no aumento do número de consumidores. Somente em 2016, esse negócio movimentou 44,4 bilhões de reais, com quase 48 milhões de clientes. Eles entraram no negócio em busca de realizar um sonho e, como deu certo, mergulharam de cabeça no mundo do e-commerce. E a gente foi tendo novas necessidades. A gente teve uma necessidade de melhorar a foto das bolsas. A gente teve a necessidade de criar um site, porque chegavam muitas conversas para a gente gerir e fazer esse controle. Em um site fazia todo esse gerenciamento de calcular frete, de receber pagamento. E aí, para cada necessidade que aparecia, a gente foi buscando na internet como suprir essas questões. Essa foi a maneira que eles, que são sócios e noivos, encontraram para deixar o negócio mais atraente e conseguir aumentar o número de clientes, principalmente porque, quando decidiram empreender, fizeram sem nenhum tipo de consultoria especializada. Eu sempre tive muito aquele tino empreendedor, aquele tino, eu fui muito de colocar... muito impossível, boto a cara na frente mesmo e vou, e deu certo. Quem assim tem mais esse conhecimento, curiosidade, vai, pesquisa, procura conhecimentos próprios mesmo, meu sócio, né? E como o negócio ainda não é a principal fonte de renda, o casal precisa fazer ajustes na agenda para não deixar nenhum cliente na mão. Eu tenho meu trabalho, meu sócio tem o seu trabalho e a gente aí fica nesse jogo de equipe mesmo, né? Um ajudando o outro. A conversa, né, é importante, alinhar. Olha, você pode, hoje tem uma entrega num shopping, digamos, um shopping tal. Aí você pode ir, tal horário, a gente procura se entender o máximo para não sobrecarregar ninguém. E até agora tem dado certo, principalmente pelas pesquisas sobre e-commerce e empreendedorismo que Tássio tem feito. Como fornecer descontos em épocas de Dia das Mães e como conseguir ter uma boa margem de lucro. E não só isso, né? A questão de atendimento ao cliente, de controle de estoque. O próximo passo é atender aqueles clientes que ainda resistem em comprar pela internet. A loja física pode marcar a dedicação exclusiva deles ao próprio negócio. Quem sabe abrir uma loja física e aumentar, né, a nossa rede.
Muito boa a matéria do Magdiel, contando a história da Isabel e do Tássio, né, que viram da internet, como a gente falou, uma oportunidade de ganhar dinheiro. E tem muita gente, né, que está, principalmente nesse momento de crise aí, precisando criar estratégias e que migrou para esse tipo de comércio e está se dando muito bem. Muito boa a matéria do Magdiel, como sempre, participando aqui do Assunto do Dia, com um trabalho maravilhoso. A participação do Magdiel só não é mais importante do que a sua participação e, através da enquete, a gente quer que você comente, que você participe com a gente e a gente pergunta hoje o seguinte: você tem conhecimentos para criar sua loja virtual sozinho? E aí, será que você consegue criar sua loja virtual e fazer tudo direitinho? Bom, através do Facebook, você pode participar respondendo a nossa enquete, facebook.com/assunto do dia ou através do nosso WhatsApp. E também você pode mandar perguntas, tá, para esse número. É o 99418-1206. Olha, eu estava dando uma breve pesquisada aí na internet sobre o tema e uma pesquisa que saiu agora em setembro do SPC Brasil estava dando conta de que 22% dos internautas pesquisados aqui no país já fizeram alguma compra pela internet e tem esse hábito de fazer. Ou seja, isso aí dá mais ou menos 1 em cada 5 internautas já estão habituados a esse tipo de compra. Será que você é um deles? Você sabe também como fazer isso de maneira segura e como também aproveitar desse momento aí que esse tipo de venda está em alta para ganhar algum dinheiro? Os nossos especialistas estão aqui para conversar um pouquinho com a gente, tirar nossas dúvidas e a gente ficar um pouco mais inteirado sobre esse tema. O Roberto Moreira, analista do Sebrae, quero agradecer a sua presença aqui e a sua participação no programa. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos nossos telespectadores. É prazer estar aqui no programa de vocês, já é a segunda vez que eu participo, então é muito bom esse bate-papo para esclarecer todas as dúvidas, né, das pessoas que querem empreender e já começar empreendendo online. Professor Paulo Alencar, da mesma maneira, a gente agradece também a sua participação. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar de comércio digital ou vendas virtuais, é um mercado que cresce bastante. As pessoas costumam ter cada vez mais interesse no assunto, isso desponta, estamos falando do mercado bilionário, que tem perspectiva de crescente ao longo dos anos, né? Isso desde a década passada, e a perspectiva é aumentar porque hoje as pessoas têm cada vez mais acesso a aparelhos eletrônicos, a informática, e é um mercado que vem em franco crescimento. Então, agradeço a todos a oportunidade de poder contribuir também com esse assunto. Vamos começar já falando sobre esse boom aí. Quando é que começou a gente ter um grande número de vendas acontecendo pela internet? Hoje ainda tem algumas pessoas que ficam um pouco com o pé atrás de fazer compras pela internet. Imagino que há 10 anos atrás isso aí era muito mais raro. Não sei nem se tinha essa facilidade. Quando é que começou mesmo as primeiras vendas e foi fidelizando esse público? A gente pode dizer o seguinte, né? O comércio eletrônico, de fato, ele começou as primeiras vendas com o advento da informática, das comunicações, dos acessos aos computadores. Estamos falando do século passado, do fim do século passado, dados de fins dos anos 90, né? Início dos anos 2000. Inclusive, em 2001 é quando começam os primeiros dados sobre o assunto. De lá para cá, as taxas de crescimento são sempre maiores que 10%. Vem crescendo demanda ao longo dos anos, né, dos últimos 15 anos, digamos assim. As demandas crescem, mas também não adianta ter só demanda, não só vontade de comprar, precisa ter preço. E nesse assunto a gente tem percebido que o comércio digital, se comparado às lojas físicas, tem um preço diferenciado por seus custos, né, os custos de entrega e oportunidades. As pessoas muitas vezes não precisam nem ter funcionários, nem estabelecimento. Isso faz com que desde 2001 para cá os números sejam positivos, né? Teve um advento em 2011 na Alemanha, na feira de Hannover, que lançou o que a gente chama de e-commerce 4.0, comércio 4.0, amparado aí juntamente com a indústria 4.0, que eu diria que é o quarto movimento da Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial da 4.0. E a partir de então, esses mecanismos de comunicação, de interação, de entrega, eles têm crescido muito. A perspectiva, inclusive, para o ano que vem, na verdade, para 2017, se a gente compara com 2016, é de ter um crescimento aí nas vendas de um comércio de quase 50 bilhões de reais por ano no Brasil, de crescer mais 12%. A gente passa de 44 em 2016 para quase 50 em 2017. Né? Só para dar informações, né, que estamos falando aí de um mercado de 10 milhões de estabelecimentos, de lojas virtuais,
e cerca de 50 milhões de compradores diretos, né? Então, uma loja para cada 5 pessoas que compram ao longo do ano. Olha que situação, o mercado que está crescendo tanto que o Sebrae, inclusive, agora está podendo fazer esses atendimentos aí e auxiliar as pessoas que querem entrar nesse tipo de mercado, né? O Sebrae, como uma instituição muito importante nesse sentido, não poderia ficar de fora, né? Perfeito, Guilherme. A gente tem vários programas, né? Inclusive capacitações voltadas para esse meio digital e temos capacitações também de empreendedorismo, que são aquelas pessoas que querem abrir um negócio e já querem estar nesse ambiente virtual, quer vender pela internet. Então a gente tem esses apoios, né, de capacitação e também temos consultoria que desenvolve até a plataforma de e-commerce do empresário, né, com um aporte financeiro. O Sebrae ele paga 70% do valor da plataforma. Então é uma ajuda muito grande. Com certeza. Né? Então a gente está à disposição dos empresários, dos empreendedores, e a gente tem todo esse cuidado, né, de orientar para que o empresário e o empreendedor que quer abrir um negócio, ele tenha uma segurança maior, né, quando começar a investir, né, nesse meio online, porque precisa ter um investimento, precisa ter um cuidado na parte offline, que a gente chama, né, que é a parte de formação de preço de venda, a parte de logística, tudo isso para que ele tenha uma gestão focada na venda online. Não é só colocar uma plataforma, né, um site, colocar os produtos para vender, se você não tem uma estrutura bem definida, bem planejada offline. Porque lá do outro lado está o cliente lá esperando o produto, né, que ele comprou e tem um prazo de entrega. E você tem que obedecer isso, né, para que o consumidor, o seu cliente, ele tenha uma experiência positiva. Por isso que o e-commerce ele vem crescendo, né, diante do comportamento do consumidor, de comprar pela internet e receber em casa. Né, hoje ele analisa muito isso, né, é melhor ir para o shopping comprar ou é melhor eu comprar pela internet e aguardar em casa, pago um frete e aí eu não perco tempo no trânsito, estacionamento, enfim. Então, o comportamento das pessoas está mudando e isso está favorecendo para o crescimento, né, do e-commerce no Brasil. E o crescimento também de pessoas que estão tendo acesso à internet. Né? Apenas 60% das pessoas no Brasil têm acesso à internet. Então, tem muita coisa ainda para crescer no Brasil e aí o empresário tem que estar atento a isso. Agora, tem que cuidar primeiro da estrutura, da casa, para poder, quando tiver um canal de vendas, né, que o e-commerce é um canal de vendas, ele está bem estruturado para atender a demanda do Brasil todo. Onde tiver CEP, o produto dele vai chegar. Isso é interessante, porque a gente fez recentemente, eu acho que não faz 2 meses não, a gente fez uma matéria com o pessoal que trabalha com hortifruti e eles criaram um aplicativo, site também, e eles fazem a entrega do hortifruti para qualquer lugar aqui em Recife, Jaboatão e Olinda, se eu não me engano. E o interessante é que a gente foi conhecer o espaço onde eles trabalhavam. Então, assim, muito organizado, o pessoal leva muito a sério essa questão da data, do prazo de entrega. E não é uma coisa simples, porque talvez a gente pense assim, ora, quero começar a vender, vou pensar em que tipo de produto eu vou vender, vou pagar alguém para fazer um site para mim, um aplicativo e pronto. Na verdade, tem que ter toda uma estrutura montada para que a pessoa que vai acessar seu site e comprar o produto, ela não venha a ter algum prejuízo. E aí, na própria internet, ela pode falar mal daquele estabelecimento, né, virtual e isso ser um problema, né? Eu diria o seguinte, né? Talvez hoje o grande desejo, os consumidores hoje são mais ansiosos, né? As pessoas quando compram os produtos, elas querem levar o produto debaixo do braço, elas querem comprar o produto mesmo na web e já receber no mesmo dia. Então o item importante, e está muito associado a resultado ou vendas futuras, é assim, você precisa necessariamente ter uma plataforma, você precisa acompanhar essa plataforma diariamente, alimentar, e quando os pedidos caem, que essas entregas sejam feitas na maior brevidade possível, de uma forma muito transparente. Porque o que acontece? A gente percebe que cerca de... quando você tem uma frustração no recebimento do produto, a pessoa da próxima vez que for comprar, ela vai pensar 2 vezes. Né? Internet pressupõe, né, e a gente está falando de comércio eletrônico, é uma compra que deixa de ser pessoal, que usa um instrumento eletrônico. E aí a pessoa não tem um contato direto, face a face, cara a cara,
e quando a pessoa compra, precisa receber esse produto rápido. Se esse produto demora a chegar, dados mostram que abaixo de 75%, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de comprar naquela loja. Estamos falando o seguinte, né? De cada 100 vendas, no mínimo 85 tem que ser entregues pontuais. E para ser um número entendido como fundamental ou eficiente para os consumidores, esse número passa dos 85%. Então, se eu vendo um produto e lá no site diz que vai entregar em 2 dias, esse produto precisa ser entregue em 2 dias. Se ele for entregue diferente disso, na próxima vez que eu for comprar, eu vou pensar 2 vezes. Isso é tão verdade que eu faço algumas compras através do Mercado Livre. Geralmente vou pesquisar no Mercado Livre quando eu quero algum produto. E se eu ver na reputação lá que 81% dos compradores voltariam a fazer negócio, eu acho que 81 ainda é pouco. Eu digo, rapaz, tem os dados dizem que são acima de 85. Acima de 85 o consumidor fica um pouco mais confiante. Mas eu diria, de fato, que o nível aceitável de garantia de venda era um percentual acima de 95. Né? Porque eu sei que 5 seria a margem de erro, de tolerância. De cada 100 entregas eu não consegui entregar 5 no prazo. Eu sei que essa loja efetivamente vai me atender, porque eu espero, inclusive, não estar entre os 5. Né? Olha, é muito importante ter esse cuidado com a visão que o cliente tem. Da mesma forma que numa loja física, no ambiente virtual é muito importante também esse cuidado com a satisfação do cliente? Claro que sim, né? Claro, a gente tem algumas ferramentas que a gente trabalha no Sebrae que a gente foca muito no cliente, no perfil do teu cliente, no consumidor. Você precisa estudar o teu cliente para poder ser mais efetivo no marketing digital e tendo essa efetividade do marketing digital, você caminha esse teu cliente, teu consumidor para a plataforma de e-commerce. Então é importante isso. A questão do Mercado Livre, né, é uma opção muito boa para o empreendedor que está iniciando, para testar como é que funciona essa venda pela internet. Né? Então, existe essas plataformas de marketplace, né, que eles se chamam. Então, o Mercado Livre é uma opção para o empresário, né, para o pequeno empreendedor, iniciar isso, fazer esse teste. E aí, existem vários critérios que o Mercado Livre ele analisa, né, como a questão do tempo de resposta. Né? As pessoas entram lá no produto, fazem uma pergunta, se você demorar muito a responder o teu cliente, né, você começa a ter uma pontuação muito baixa. E aí, para você ter uma visibilidade melhor no Mercado Livre, você precisa ter essa dinâmica. Né? E tem essa questão logística também. Então, é um teste muito bom para o empresário, né? Trabalhar, iniciar com esses marketplaces no mercado, e aí vai testando, vai se adequando, até quando estiver bem seguro, bem estruturado, investir numa plataforma de e-commerce. E aí procura o Sebrae, que a gente está tendo esse benefício, dando esse benefício para o empresário, pagando 70% da plataforma. Mas é interessante fazer esse teste antes. E daqui a pouquinho a gente volta. O assunto do dia sobre como ganhar dinheiro pela internet. E agora a gente vai conferir o que é notícia na própria internet sobre esse tema. E quem traz as informações é a Tânia Silva. Para você um ótimo dia, para vocês que estão nos acompanhando, nós trouxemos uma informação do site Economia IG, como ganhar dinheiro na internet. 10 dicas para quem quer grana extra. Ganhar dinheiro com a internet é a maneira que muitas pessoas encontram, seja para adquirir uma renda extra ou conseguir uma renda para quem já não tem mais um emprego. O site cita algumas formas de fazer negócios pela internet. Uma das dicas é a venda de produtos pelas redes sociais, como é o caso de sapatos e roupas. Muitas pessoas também aproveitam para vender em sites produtos que já não usam mais e que para outras pessoas pode ser útil, como é o caso dos eletrônicos. Outro jeito bastante interessante é compartilhar conhecimento na internet. Se você domina alguma área ou possui algum tipo de conhecimento, pode comercializar videoaulas em sites ou outras plataformas digitais. Agora a gente volta ao estudo do assunto do dia para falar mais sobre esse assunto.
Muito obrigado, Tânia. Rapaz, ó, quando fala grana extra, a gente já se anima, né? Principalmente nesse período aí, se falou tanto de crise, e a gente fica buscando alternativas para ganhar dinheiro e até para começar um negócio e ser bem sucedido. Mas como a gente já viu com os nossos convidados aqui, as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. É necessário planejamento, é necessário organização e por isso a nossa produção separou algumas dicas aqui que serão comentadas pelos nossos convidados e a gente vai utilizar o nosso vídeo mais uma vez aqui. Eu vou pedir para trazer a primeira dica. Vamos lá. Pode parecer redundante falar isso, mas planejamento é um tópico fundamental para qualquer empreendedor. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos tocar nessa tecla de novo, para as pessoas entenderem, porque, como eu falei, falou em grana extra, a gente logo se anima, né? Mas a primeira coisa é sentar e planejar. A gente tem o Sebrae que pode nos auxiliar quanto a isso, e buscar essa orientação é muito importante, né? É muito importante, principalmente para aquele empreendedor que quer abrir um negócio, que quer ganhar ter essa grana extra, né? Então, é importante que você busque esse planejamento, né? Faça uma análise de mercado, identifique os seus fornecedores, os produtos que vocês querem trabalhar e principalmente o comportamento do consumidor. Saber se o consumidor que compra esse tipo de produto ou de serviço, ele costuma comprar pela internet. Porque também se o consumidor, que é foco no teu produto, ele não compra pela internet, você só vai perder tempo de estar divulgando, de estar investindo o teu tempo nas redes sociais para poder vender. Então, é importante esse planejamento, conhecer o teu público, o teu cliente, o comportamento das pessoas, para assim criar um planejamento e colocar o negócio em prática. E, professor Paulo, além também de perder tempo, pode ser uma perda de dinheiro também, porque a pessoa vai ter que investir para a abertura dessa loja, né? Isso, Guilherme, eu diria o seguinte, né? Na verdade, planejamento é a alma do negócio, né? Às vezes você tem uma vontade, um desejo de fazer investimento, precisa, apesar do apoio do Sebrae, né, nesse processo, isso facilita bastante em termos de capital, de recursos. As pessoas muitas vezes pegam um pouco do dinheiro achando que é um ótimo negócio, e de fato é, mas você precisa planejar, precisa perceber qual mercado você quer entrar, em quanto tempo. Isso muitas vezes, dependendo do negócio, se não for muito inovador, os retornos não são muito rápidos, vai ter um período de maturidade. O consumidor tem que entender, o empresário, né, o pequeno empreendedor, ele tem que entender que vai ter um tempo de maturidade de 2 anos, dependendo do negócio. É um mercado que não se consegue ficar milionário também do dia para a noite. Mas eu diria que depois de 5 anos, se você faz um planejamento, um plano de negócio para 5 anos, e o negócio continua bem com a assessoria do Sebrae, depois de 5 anos você colhe resultados duradouros. Olha, isso aí é uma boa informação, né? Porque infelizmente, a gente vive na época que a gente quer as coisas para ontem, né? Vamos para a próxima tela, gente? Tenha uma loja virtual responsiva, que se adapte aos mais diversos tamanhos de telas, smartphones, tablets, notebooks e etc. Isso é uma coisa muito importante, né? A criação do site, do aplicativo, ela tem que ser boa, tem que estar em pleno funcionamento e também, como é dito aqui, se adequar a várias telas, a vários formatos, porque senão a pessoa não vai conseguir alcançar todo tipo de público, né? Isso, eu diria que à medida que a tecnologia avança, outros recursos vão acabar surgindo, né? Vão possibilitando as pessoas cada vez mais com acesso às redes digitais, às compras. Como eu disse, o consumidor é mais ansioso em comprar e levar logo o produto. Então, quanto mais você atinge público cada vez maiores através de aparelhos portáteis, né? Hoje as pessoas substituem inclusive o computador por smartphones, tablets. Há uma mudança de comportamento também de compra ou do aparelho que se usa para fazer a compra virtual. Investir nesse negócio ou adaptar a minha rede social não só à tela de computador, mas na linguagem de tablet, eu amplio o meu mercado. Agora é importante dizer o seguinte, não adianta só criar mercado, olhar para a demanda, precisa trabalhar preço. Olha, uma questão importante também é a seguinte, quem é que cria o meu aplicativo, quem é que cria meu site? Eu vou procurar uma pessoa de web design, quem é esse profissional, Roberto? Existem empresas desenvolvedoras de plataformas de e-commerce, né? E essa questão do responsivo já é um requisito padrão, tá? Então a tecnologia ele vai se avançando, as plataformas vão avançando, então essa questão do responsivo ele já é pré-requisito e a maioria das empresas que desenvolvem plataformas de e-commerce, eles já colocam isso
né, dentro de uma customização da plataforma. Então, essa questão responsiva é uma coisa que o empresário tem que se atentar. Às vezes a gente atende um empresário que já tem uma plataforma de e-commerce e ele procura a gente e fala, Roberto, eu não estou conseguindo vender. E aí, quando a gente vai analisar, a plataforma dele não é responsiva porque ele fez a plataforma há 5 anos atrás. Né? Então, não existia essa tecnologia. Então, é importante também o empresário que já tem esse canal, que não está funcionando, ele verificar se o layout ele é responsivo para smartphones, tablets, enfim. E em 2016, as vendas através de smartphone, tablets, eles representaram 36% do volume de vendas pela internet. Então, é um dado que é para o empresário se atentar, né, e verificar o quanto antes se a plataforma dele hoje já é responsivo ou não. Então, tem várias empresas de mercado que desenvolvem isso. Existem plataformas de e-commerce gratuito também disponível para as pessoas testarem, mas são limitadas. Né? Claro, é gratuito, então eles vão disponibilizar para você só degustar, saber como é que faz. O básico. Mas isso. E aí você paga uma mensalidade, enfim. Então o empresário tem que analisar isso. Né? É melhor investir agora. Eu estou com uma estrutura offline bem definida, né? Eu tenho funcionários, eu sei como é que funciona a logística, então eu vou investir agora na plataforma. É importante que ele invista numa plataforma que a gente chama que é uma plataforma de código aberto, que ele vai fazer a administração da plataforma sem pagar mensalidade. Agora, se ele não tem essa estrutura ainda definida, a gente indica que ele comece a testar nos marketplaces, no Mercado Livre, vá testando, vá ajustando, né? E aí depois, quando tiver essa maturidade, ele começa a investir numa plataforma, investir também numa equipe de marketing digital, porque precisa divulgar a plataforma, né, nesse ambiente virtual, online, que é muito grande e a concorrência também é muito grande. E o marketing nessa área virtual é muito importante, né? É muito importante. Vamos para mais uma tela, gente, para a gente conferir. De nada adianta ter um e-commerce responsivo, com layout agradável e menus inteligentes se você não o divulga. Como a gente falava, o marketing é muito importante. E hoje em dia a gente tem muitas ferramentas digitais e virtuais para a pessoa fazer a divulgação, né? É saber utilizar. Eu diria o seguinte, que não adianta você ter um bom produto com uma perspectiva boa de venda se você não divulga. As pessoas, inclusive, hoje, quando pensam em comprar produtos, o primeiro lugar que elas vão são nas redes virtuais. Uhum. E se você atinge todos os mercados, todas as redes de comunicação na internet disponíveis, redes sociais, e coloca lá esse produto, as pessoas, quando vão pensar em comprar, vão ter acesso. Agora é importante dizer o seguinte, o consumidor, ele quer saber do produto, às vezes ele segue aquela empresa lá nas redes sociais, nas redes virtuais, mas também tem que saber administrar isso. Não adianta você ser uma empresa que vende um determinado produto e você publica uma informação e o consumidor recebe essa informação dado que ele está ali seguindo, e depois você publica, depois de 10 minutos, uma outra foto. E depois mais uma outra. Né? Precisa um pouco de equilíbrio, né, nessa divulgação. À medida que você atende várias redes sociais, você amplifica a sua possibilidade de venda e você precisa alimentar essas informações, mas com equilíbrio. Né? Vamos para mais uma tela, gente. A gente tem bastante telas hoje para comentar, muitas dicas para você. Esqueça o amadorismo. Não tente improvisar, pois você estará fadado ao fracasso. Uhum. Tem a ver com aquela questão do planejamento também, né, Roberto? Sim. Mas aí é uma questão de você querer fazer sempre o melhor. Você buscar a excelência naquilo que você está fazendo, porque senão você vai estar fadado ao fracasso, como diz aí na dica, né? Isso. E voltando para aquela questão da divulgação, uhum, né? Ela está muito linkada a essa questão do amadorismo. Às vezes o empresário ele não tem um conhecimento, né, dos canais de divulgação que hoje tem disponível no mercado. Então, para o e-commerce exclusivamente, o investimento ele tem que ser feito no Google, né? Por quê? Porque o consumidor, ele procura, quando ele está precisando do produto, ele vai buscar onde? No Google. Ele vai colocar o nome do produto lá e vai fazer uma pesquisa para saber quais são as lojas que tem disponível aquele produto.
Então, a divulgação, a estratégia de divulgação, ela tem que ser muito focada no Google, porque você consegue atingir o cliente que está precisando daquele produto. As redes sociais, ele tem uma outra pegada de divulgação. Você vai ter que falar sobre a questão do teu negócio, do teu produto, a qualidade do teu produto. As redes sociais não são vitrines de produto. Você vai ter que criar um relacionamento com o teu cliente. Você é especialista do teu negócio e do teu produto e você tem que falar isso para os teus clientes. A qualidade do produto, prazo de entrega, qual é a garantia, né? Dicas também. Você consegue criar um relacionamento com o teu cliente e lá no final vai estar o teu produto. Você gera uma necessidade através desse relacionamento. Então são estratégias diferentes que é importante que o empresário ele busque essas informações. Tá? Então está muito linkado a essa questão do amadorismo. Precisa ser feito de forma criativa, inclusive. Justamente. Também. Né? Na internet não é qualquer coisa que chama atenção. Isso. Então, se não for feito de forma criativa... Para você ter uma ideia, Guilherme, as pessoas passam em média 5 horas na internet por dia. Então, as pessoas elas tendem a consumir vários tipos de conteúdo. Né? Então, você precisa realmente levar um conteúdo, né? Criar um conteúdo relevante para que você consiga captar a atenção daquela pessoa. Vamos para mais uma dica aqui na nossa tela, gente. Escolha um mercado promissor onde a concorrência ainda não atacou. É importante você buscar um mercado que possa ter expansão, mas sempre com aquele cuidado de você saber que tem um público interessado, né? Inclusive, eu queria até que o senhor comentasse, professor, uma situação que o meu irmão me contou, uma amiga dele que tem uma visão muito empreendedora, mas a criatividade um pouco exagerada. Ela pensou, você que está em casa vai achar engraçado, inclusive, ela pensou em abrir um novo tipo de comércio, o drone de rolo. Ela queria vender bolo de rolo entregando no drone. Algumas ideias são novas, mas não significa que sejam boas, né? Guilherme, eu diria o seguinte, né? O que você pensar em vender, por mais criativo que seja, sempre vai ter alguém disposto a comprar. Talvez a identificação desse mercado seja importante, mas assim, na internet se vende de tudo. Sim. Né? Se a gente pensa em áreas de vendas, né, os produtos que mais... A gente está falando desde eletrônicos a cosméticos, produtos de perfumaria, estamos falando aqui de informática. O que você imaginar, você consegue. O assunto drone é interessante porque em São Paulo, eles já estão pensando, já tem algumas tentativas de entrega de pizza com drone. Em algumas regiões de São Paulo, o pessoal já está fazendo entrega de pizza com drone e eliminando a logística do motoboy. Agora, chegar em bolo de rolo talvez demore um pouco mais, difícil, né? Mas eu diria que não é impossível, né? Se fala que em termos de tecnologia, as possibilidades são ilimitadas, né? As possibilidades de entrega. É um mercado que efetivamente cresce e eu costumo dizer o seguinte: na internet pode-se vender de tudo. Sempre vai ter um consumidor disposto a comprar todos os produtos, mas precisa necessariamente identificar os mais promissores, aquele mercado que você quer atingir e as possibilidades de atender esse consumidor. Também não adianta vender drone, vender bolo de rolo por drone e alguém vai lá e compra e você não consegue entregar, ou esse drone quebra e você não planeja a logística de entrega. Teria que ter muitos drones, né, se o pessoal fosse pedindo, né? Mas quem viver verá, futuramente, quem sabe, né? Um drone de rolo. Vamos para a próxima tela, gente? Você deve acompanhar o que acontece no site, os envios de e-mails, marcar presença nas redes sociais, tudo isso deve ser feito constantemente. Esse é trabalho para a equipe de marketing, a pessoa deve, inclusive, ter... O pessoal de marketing é que deve estar ali, e se tratando de uma pessoa que tenha uma equipe mais enxuta, como é que fica essa administração? Principalmente para o pequeno empresário, né? O pequeno empresário, ele faz tudo na empresa. Exato. Né? Ele compra, ele vende, ele está atendendo, ele vai fazer pagamento, ele está administrando conflitos, né, de funcionários, enfim. Então, é importante que quando você... Por isso que a gente focou muito, desde o início, o offline, né? A estruturação, né, como é que está a gestão do teu negócio. E aí é importante que exista uma educação do próprio empresário de estar sempre acompanhando as métricas da plataforma de e-commerce. Né? Saber quantas pessoas acessaram a plataforma, quais foram os produtos que foram mais acessados, né? Quantos produtos foram adicionados no carrinho da loja e por que não conseguiu vender. Né, entender como é que está o carregamento do site, se está rápido ou não.
Então, existe uma ferramenta do Google gratuito que é vinculado à plataforma, que é o Google Analytics. Então, passa todas essas informações. Agora, é importante que o empresário ele tenha esse tempo de estar sempre olhando as métricas, analisando o crescimento de visualizações, enfim. Isso também leva para o lado das redes sociais. As redes sociais também existem as métricas, né, que são informações de quantidade de seguidores, quantas pessoas compartilharam o conteúdo, quantas pessoas comentaram. E aí você também precisa ter tempo para estar sempre interagindo com o teu público. Às vezes as pessoas fazem uma pergunta sobre, tirar dúvida sobre algum produto que foi postado, né, nas redes sociais, e você só responde a pessoa daqui a 2 dias, 3 dias. E aí, com certeza, aquela pessoa perdeu aquela emoção de comprar aquele produto e comprou no seu concorrente. Então, o empresário tem que ter essa consciência. Vou vender pela internet, né, vou fazer essa divulgação online, eu preciso ter uma equipe para poder, né, me dar esse apoio. E aí, existem várias capacitações, no YouTube tem muita gente dando dica, ensinando como é que faz. Então, é importante o empresário, pelo menos antes de começar a fazer isso, ter uma base de conhecimento para saber como é que funciona essas vendas pela internet e essa questão do acompanhamento, né, das métricas no site. O bom é que na própria web, né, a pessoa já pode buscar muita orientação sobre essas questões, né? Vamos para mais uma tela, produção, para a gente acompanhar. Quando você for montar uma loja virtual, não se esqueça de tomar todo o cuidado possível com a logística do negócio. Essa questão que a gente falava, da entrega, de armazenamento de produtos, da compra, tudo isso tem que ser bem avaliado também, faz parte da organização, do planejamento e de coisas que a gente já falou, né? Guilherme, eu diria que talvez esse seja o item fundamental no processo, né? Não adianta você vender se você não consegue entregar. E aí, quando a gente fala em logística do negócio, do processo dessa entrega, quando o consumidor compra, tem muitas empresas hoje que desenham modelos de entrega, aproveitando essa ideia que foi desenvolvida, assim como e-commerce 4.0, se fala muito em logística 4.0, indústria 4.0, que hoje a ciência da computação, a informatização, a mesma robotização tem feito com que a forma de entrega também se modernize. O que a gente percebe hoje é que muitas empresas, líderes de mercado no segmento de e-commerce, elas, com base nas demandas ou nas compras virtuais de determinado segmento, de determinado produto, você já deixa o produto pronto e embalado. Quando o pedido na internet cai para aquele determinado CEP, você emite o CEP, cola no produto pré-estabelecido, que já está pronto e manda entregar. É o que a gente chama de entrega antecipada. Você monta todo o produto com base nas vendas anteriores e aí você só coloca o CEP do comprador e deixa o cliente mais feliz com a entrega mais rápida. Olha aí, boa dica, né, gente? A última dica agora na nossa tela, você precisa estar atualizado com as novas tendências e tecnologias, pois o comércio eletrônico está em constante mudança. A gente falou, inclusive, logo no começo aqui do programa, né, sobre que faz pouco tempo que ele está chegando aqui com muita força. E é algo que chega, mas que está em constante transição também, né? É algo que vai chegar estabilizado, chega mudando bastante, né? Isso, é um caminho sem volta, né, para o empresário. Ele precisa já começar a pensar, né, e testar esse canal de venda, né? Então, essa possibilidade de vender os produtos deles e ampliar o mercado, né, testando essas vendas pela internet. Então, é importante bater sempre nessa mesma tecla, né, de buscar informação, buscar os parceiros, fazer esse estudo logístico também, saber como é que funciona os correios, quais são os produtos que os correios fornecem para o empresário que quer vender pela internet. Então, tudo isso faz parte da análise, né, que você tem que fazer do mercado online, né? Então, fica a dica para quem quer começar a fazer isso, né, e buscar essas informações. Os Correios eles estão constantemente evoluindo também nessa parte, né, de logística, né, estão criando alguns produtos bem interessantes. Semana passada eu participei de uma conferência de e-commerce aqui em Recife, e aí tive o prazer de escutar um dos diretores dos Correios apresentando, né, essa modificação, essa modernização em relação à logística. E aí o empresário tem que estar sempre buscando esse tipo de informação para se atualizar e aí sim, cada vez mais buscar esse diferencial no mercado bastante competitivo.
Olha, as nossas dicas acabaram, mas o programa ainda continua e a gente ainda tem muita coisa para falar sobre e-commerce. É já depois do intervalo, não sai daí não. Estamos de volta para falar mais sobre e-commerce e como ganhar dinheiro na internet. E a gente quer a sua participação aqui no programa também. Hoje a gente perguntou o seguinte na nossa enquete. Você tem conhecimentos para criar sua loja virtual sozinho? E aí você responde para a gente através do Facebook, que é facebook.com/assunto do dia, ou você pode responder via WhatsApp, pode mandar sua pergunta também, 99418-1206. Estamos aqui com os especialistas falando sobre isso, eles vão ajudar a responder e tirar sua dúvida, tá bom? É interessante que a gente falou bastante aqui sobre como você se prepara para entrar nesse comércio, temos orientações, vamos continuar dando também orientações para quem quer abrir um e-commerce e sair bem sucedido, né? Porque não vale a pena você entrar numa situação para sair com qualquer tipo de prejuízo. Mas falando em prejuízo, também acontece da pessoa que compra na internet ter algum tipo de problema. Infelizmente, como em tudo que está crescendo, tudo que está entrando na moda, tem pessoas mal intencionadas. E tem muita gente que se utiliza da internet para vender produtos falsos. E às vezes nem é uma pessoa que está mal intencionada, ela quer fazer um trabalho bem feito, por alguma questão não consegue, mas aí o consumidor acaba tendo algum tipo de prejuízo. Como é que eu sei um site, se ele é seguro, se ele é confiável e se eu posso comprar algum produto através dele? Guilherme, eu diria que esse é um item importantíssimo, né? Na hora de comprar, você precisa pesquisar não só o produto, mas pesquisar o vendedor, a empresa que está vendendo o produto. Se essa empresa tem um histórico de vendas suficientemente bom, né? Se ela atende às vendas, se existe alguma reclamação, existem sites na web que as pessoas que se sentem insatisfeitas ou que não foram atendidas adequadamente também vão lá e reclamam. Né? E aí, uma vez escolhido o produto, você encontra o consumidor que está disposto a comprar, você precisa ver a reputação dessa empresa. E o que a gente tem visto muito hoje é que os consumidores brasileiros, de forma geral, preferem comprar de uma forma mais segura, né? Sendo através de boletos ou através de pagamento quando do recebimento. Então você cria um terceiro participante desse canal, você tem um comprador, a loja que vende, e uma administradora. E aí você compra o produto dessa empresa, você compra, faz o pagamento antecipado para essa administradora. Quando você recebe o produto, a administradora diz, você recebeu o produto? Recebi, ok, e agora eu lhe pago. Entendo. Porque os consumidores se sentem mais confortáveis quando tem um intermediador para garantir segurança, né? E também pagamento por boletos. As pessoas preferem não fazer depósitos em contas que não conhecem, para, se tiver algum problema, elas poderem depois reclamar e buscar seus direitos. Olha, eu particularmente, eu acho que muitos internautas também, e para você que não conhece, talvez seja até uma boa dica. Tem um site chamado Reclame Aqui. E esse site ele tem a reputação de várias empresas e tudo mais, então você pode pesquisar lá. É uma boa sugestão? Sim, é uma boa sugestão. Tem algumas lojas que eles disponibilizam embaixo a parte do comentário do consumidor. Ele recebe e diz lá, gostei muito do produto, a entrega foi rápida. Então é interessante que você também analise os comentários, né, para saber se aquele produto que você está vendo, né, vai atender à sua necessidade. Né? Então o Mercado Livre também tem muito isso. Né? Olhe lá os comentários, a reputação, antes de efetuar a compra. Então é interessante ficar de olho nisso também. Se eu não me engano, reclameaqui.com.br ou reclameaqui.com, mas é bem fácil você achar. Porque quando você vai no Google, pesquisa Reclame Aqui e aí vai estar lá nos primeiros links já esse site para você procurar. Uma questão que a gente deve ter muito cuidado também é quanto a dados de cartão de crédito. Geralmente, os sites eles estão agregados, né, por exemplo, ao PayPal, ao PagSeguro, e aí a gente sente uma certa segurança porque a gente conhece essas entidades, vamos dizer assim. Agora, se eu baixar um aplicativo e ele me pedir o meu cartão ou num site de uma loja, eu devo ter esse cuidado também? Como é que eu sei se pode haver algum tipo de problema ali? Isso precisa de muito cuidado, né? Porque
lembre-se, esse dado que você passa para essa loja, para esse estabelecimento virtual, ele pode usar esse dado, se não for uma empresa séria, ele pode usar esse dado para fazer outras compras. As administradoras dos cartões de crédito também tomam segurança, né? Elas têm estatísticas de aprovação ou não de compras, porque ela também sabe o perfil do comprador. Então, se você, de repente, aparece uma compra virtual na China de $1 ou de $100 e você não viaja regularmente para a China, não compra esse produto, a própria seguradora ou a administradora do seu cartão não vai ativar isso. Mas a grande recomendação, de fato, é usar softwares ou aplicativos mais seguros, como PayPal, entre outros, né? E as reclamações feitas pelo consumidor quanto a compras pela internet, elas são feitas da mesma maneira que na compra física também? Procuram os mesmos órgãos? A princípio, quem compra pela internet, ele vai fazer uma reclamação online. Ele vai falar diretamente com a empresa, vai passar um e-mail, né? Então vai no Reclame Aqui, né? Se ele não conseguir resolver, a princípio, diretamente com a empresa. Então, é importante que você analise esses canais, né? Saber antes de comprar qual é o pós-venda, quais são os canais de reclamações, ver a questão das garantias, né? Então tudo isso está dentro do site da loja. Então você antes de você apertar no botãozinho lá de comprar, você precisa se informar de tudo isso, né? Saber como é que funciona essa questão de troca, né? Que aí tem a questão da legislação que você tem, que é a favor, né? Que você tem 7 dias para se não gostar do produto, devolver o produto, né, o arrependimento da compra. Né? Então, isso tudo faz com que o consumidor ele tenha uma garantia na hora de comprar. Né? Então, antes de fazer a primeira compra, já que você não é um consumidor, né, não compra pela internet, você se atentar, conversar com alguns amigos que já compraram pela internet, pegar algumas dicas, né, que é importante antes de você comprar. E é interessante isso porque as pessoas mais com uma certa idade, né, que têm dificuldade de acessar a internet, hoje elas já estão com uma certa segurança de comprar. Né? As pessoas mais idosas hoje, a terceira idade, já está comprando pela internet. Né? Está tendo um crescimento muito grande desse público. Então, tudo isso porque eles sempre têm um apoio de alguém da família, né? Então é importante que a pessoa ela busque essa orientação também dentro de casa. E tudo que ela puder registrar é importante também. Uma ordem de compra, o número daquela compra que ele fez, tudo isso, né? É importante a pessoa ter registrado também para, numa eventualidade que precise se utilizar, ela tenha isso em mãos, né? Isso. E tem uns órgãos como o PROCON, né? Então você também pode acionar esses órgãos caso tenha algum problema e você não conseguiu resolver esse problema com o fornecedor. E procure mesmo, viu, gente? Não deixe de procurar, não. Tem gente que às vezes diz, não, mas foi um produto de R$30, R$20, e acha que foi pouca coisa, mas na verdade é o seu direito. Então, não deixe de correr atrás se você tiver o direito, tá bom? Uma questão que eu acho importante também da gente frisar, já que a gente falou sobre os cuidados agora para quem está comprando, agora para quem quer vender, para quem quer entrar nesse mercado. No seu site é necessário que você disponibilize de maneira fácil todas as regras, toda a forma de entrega que você faz, tudo aquilo para que a pessoa possa se sentir segura para comprar também. Essa informação tem que estar lá no seu site se você quiser vender na internet, né? Eu diria o seguinte, Guilherme, a transparência é a alma do negócio, né? Você, como pressupõe a compra rápida, né, você precisa ter acesso às informações rápidas. Os consumidores reclamam que muitas vezes os sites são muito burocráticos, as informações não estão muito visíveis. Né? Na hora de comprar, você coloca as informações de determinado produto e quando você avança nos passos para fazer as compras, o processo tem que ser intuitivo, né? Tem que ser bastante didático para as pessoas, com as informações claras, inclusive direitos, porque naturalmente algumas vendas não são cumpridas efetivamente. Você compra e os prazos de entrega caem ali naqueles 5% de produtos que não são entregues dentro do prazo. Então, de uma forma muito transparente, tem que se falar como vai ser o ressarcimento desse dinheiro, né? Em que tempo isso vai ser ressarcido, para o consumidor, quando comprar, ele diz, olha, eu estou comprando o produto, numa empresa séria, numa loja séria, e se por algum motivo esse processo não funcionar de uma forma séria e transparente, eu vou receber em 2 ou 3 dias.
É necessário que a pessoa tenha esse contato, né? Tenha essa facilidade, essa abertura, essa transparência, como o professor disse, né? Isso. É importante que na hora que o vendedor ele cadastre o produto, ele coloque realmente todas as informações do produto, né? A dimensão do produto, né? As características do produto, né? Para que o comprador ele se sinta seguro, né? De que está adquirindo aquele produto que vai atender a sua necessidade. Mas tudo isso faz parte da estruturação do negócio. Eu tenho que conhecer o meu produto para poder expor o meu produto da melhor forma possível para o meu consumidor. A gente falou aqui, inclusive, né, nossos especialistas, na verdade, falaram, né, não fui eu que falei, eles têm propriedade para isso, que é necessário a gente estudar bem o mercado, ver o que é que a gente vai vender, se existem pessoas interessadas em comprar e se essas pessoas compram através da internet esse tipo de produto, para que a gente não entre às escuras aí no mercado e termine se prejudicando. E o interessante é que hoje em dia se vende de tudo, como a gente falou. O Amazon, né, que é um dos grandes vendedores aí na internet, um dos principais sites de vendas do mundo, vende mais do que caldo de cana com coxinha. O pessoal vende inclusive casas lá, umas casas pré-prontas, né, os containers, e até isso você compra pela internet hoje. Então é uma gama enorme, incrível, de opções para a pessoa vender, para a pessoa comprar. Mas hoje, o que vocês poderiam destacar como boas opções para a pessoa entrar no mercado e começar a vender, sabendo que é algo que o público procura na internet? Eu diria o seguinte, talvez o que se elenca uns 50 itens de coisas das mais simples às mais sofisticadas, inclusive são dados do Sebrae, numa apostila muito legal, que aí comenta desde a venda de bolos pela internet, a venda de cosméticos, de produtos de limpeza, de higiene, aos mais variados itens. Na verdade, eu diria o seguinte, todo aquele produto que você tem vontade e conhece a logística da entrega, a compra desse produto, é possível colocar lá. Dos mais simples, desde a venda de bolos, salgadinhos, a vendas mais sofisticadas, como casas em container, eletrônicos, até carro se compra pela internet. Então, assim, eu diria que entre itens possíveis de serem vendidos estão os mais variados. A gente não pode categorizar ou dizer exatamente que um é melhor ou pior do que o outro. Na verdade, são públicos diferentes, com demandas diferentes, e que se você tem vontade, e aí é uma oportunidade, é importante dizer que a venda física, hoje as empresas estão migrando ou deixando os estabelecimentos comerciais físicos como vitrines. É uma tendência natural de cada vez mais as lojas físicas, redes de magazines maiores, colocando estabelecimentos como vitrines e que você compra o produto efetivamente no sistema operacional deles que está dentro da loja ou através do seu smartphone. E aí o que a gente percebe? A gente percebe que todo e qualquer produto pode ser vendido. Se você tem a habilidade de fazer doces e salgados, a internet é uma boa opção para isso. Se você tem a habilidade de vender bolo de rolo, não com entrega por drone, a internet é mais uma possibilidade de fazer isso, né? Se você vende moda praia, né, ou algum produto de esporte, isso também pode ser vendido. E roupa é uma coisa que o pessoal busca muito. Hoje eu percebo que muita gente que está na internet está vendendo roupa, né? E aí até mescla. Faz muito o marketing através da internet e vai de maneira pessoal até a pessoa levar o seu produto, né? É também um mercado que a gente pode dizer que é promissor, é claro, dentro de um planejamento, de uma organização. É engraçado que a moda, esse segmento de moda, ele funciona muito bem nas redes sociais, principalmente no Instagram. No Instagram isso funciona muito, essa venda nas redes sociais. Então tem alguns segmentos que funcionam vendendo nas redes sociais e outros segmentos de negócios que não funcionam. Né? Então, o empresário, né, o empreendedor que quer ter aquela grana extra, ele tem que estudar isso, ele tem que entender, né, de que forma ele vai atuar. Ele vai começar por onde? Ele vai começar pelas redes sociais, vender roupas pelas redes sociais, então ele tem que, né, criar uma estratégia para captar seguidores potenciais consumidores do teu produto, né? Não comprar seguidores que hoje vende, né? Existem várias plataformas que você paga e aumenta o número de seguidores, mas é importante você captar seguidores potenciais consumidores daquele teu produto. Então, falando de mercado, a gente precisa analisar o que é que o mercado necessita, né? E aí tanto online como offline, né? A gente entender, enxergar uma oportunidade de um negócio,
E aí está muito linkado com o desejo dos consumidores, os problemas dos consumidores, né? Porque a gente foca muito nessa questão. Eu tenho que abrir um negócio que está dando dinheiro hoje. Não necessariamente é o caminho. Você tem que abrir um negócio porque você enxergou uma necessidade no mercado e que você está resolvendo um problema de um nicho de clientes, de um grupo de clientes. Né? Então, isso é que o empresário tem que analisar e não focar no produto. Você tem que focar em resolver um problema de um cliente. Né? E é engraçado, eu vou dar até um exemplo para quem quiser pesquisar depois. Tem uma loja chamada 3334. É uma plataforma de e-commerce. Então, o que é esse negócio? É um negócio de vendas de sapatos femininos que só vende tamanho 33, 34. Uma grande variedade. Por que esse negócio ele surgiu? Por um problema da empresária que calça 34, que ia nas lojas físicas e tinha dificuldade de comprar sandálias de vários modelos do tamanho dela. E aí ela enxergou isso, essa oportunidade, diante da necessidade, um problema que ela tem. Ela pesquisou junto com as amigas quem tinha esse mesmo problema e ela viu que não era a única, que existia muitas mulheres com esse problema, com essa dificuldade, e ela criou essa plataforma, que é um exemplo, e cada ano vem faturando cada vez mais. Então é isso que o empresário, o empreendedor, ele precisa se atentar. Tá? Ele precisa enxergar o mercado como todo, focando no cliente, focando em atender a uma necessidade do consumidor. Achar um grupo para que você possa criar um nicho para poder ele, né? focar nesse nicho, e aí você tende a ser referência, né, dentro desse segmento. É ótima dica aí para você que tem o pé pequeno, né? E por falar em pequeno, nosso intervalo é desse tamanho aqui. Já já a gente volta. Estamos de volta no assunto do dia de hoje. Você está acompanhando imagens de William José, Josval Gomes e Anastácio Bellarmino. São cinegrafistas que estão conosco aqui no estúdio e tem toda uma equipe que está nos bastidores fazendo esse programa chegar até você. Não somos só apenas nós que estamos aqui no vídeo. E a gente hoje, agora nesse momento na verdade, a gente vai trazer as vagas de emprego disponíveis para hoje. Confira. Vamos pedir para a produção trazer nas telas aqui as oportunidades. Olha, tem auxiliar de limpeza, são 2 vagas. Aí o que solicita? Ensino médio completo, 6 meses de experiência na função. E o salário é de R$ 937. Tem mais oportunidade, né? Inspetor de qualidade, também são 2 vagas. Ensino médio completo é necessário, experiência de 6 meses na função e a remuneração é de R$ 1.000. Vamos para mais uma tela. Vendedor interno, são 3 vagas, tá bom? É necessário ensino médio completo também, 6 meses de experiência na função e a remuneração é de R$ 1.060. Só lembrando que as vagas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. O telefone é o 3355-2900. Deus te abençoe, uma boa sorte para você que vai procurar uma inserção no mercado de trabalho, tá bom? E hoje nós estamos falando sobre e-commerce, né? Sobre lojas virtuais, sobre vendas na internet e estamos com nossos especialistas nos ajudando aqui a entender melhor sobre isso. A gente já trouxe, inclusive, muitas dicas, muitas orientações aqui e ainda vamos continuar falando sobre esse tema. Uma questão que eu acho interessante da gente falar, inclusive porque muitas pessoas podem aí ter se interessado em migrar para esse tipo de... Não migrar, mas também, a gente pode dizer assim, acrescentar, né? Muito boa a sugestão aí, porque tinha sumido a palavra. A pessoa pode acrescentar, ela pode trabalhar com loja física e também vir para trabalhar no virtual. Agora, não apenas produtos, que a gente falou bastante de produtos aqui, mas serviços também podem ser vendidos pela internet, né? Sim. Eu diria, Guilherme, que você hoje pode vender os mais variados serviços. Né? Desde pessoas que hoje fazem limpezas, diaristas, por exemplo, criam nas redes ou criam lojas ou sites virtuais que
que as pessoas demandam ou procuram ela através das redes, né? Ou da loja virtual. E aí, quando ela recebe essas demandas, ela vai e faz uma agenda, um planejamento para fazer os mais variados serviços, né? Pessoas que fazem segurança ou trabalham de segurança em alguns eventos que também disponibilizam. E aí você pode oferecer serviços, colocar lá as disponibilidades desse serviço, seja de limpeza, seja de segurança, seja de apoio a eventos, e aí as pessoas demandam, com isso você faz um planejamento. O que é que acontece? Você vai recusar agendas e dias que já tem, e aí você evita algum problema com algum cliente, e aí você começa a vender o serviço. Inclusive esse serviço pode ser pago pela própria internet. Isso aí pode alavancar, usando o cartão os de negócios, crédito. né? Usando o cartão de crédito. Pode alavancar os negócios porque, às vezes, é uma forma de divulgação muito mais eficiente, né, do que só o boca a boca, né? Existe alguns segmentos que dá para você trabalhar muito bem isso, né? Principalmente, né, na parte de turismo, né, a parte de passeios. Você consegue vender os passeios pela internet e o cliente pagando já e validando, né, aquele passeio. Outra situação que é interessante nessa questão de serviço, que hoje existem vários aplicativos que você que presta serviço, você é um pedreiro, um eletricista, você pode se vincular a um aplicativo que lá as pessoas acessam e dizem, eu preciso de um eletricista na minha casa. Aí vai lá, solicita, e aí é um canal que uma opção que você tem para oferecer os seus serviços. O aplicativo ele se chama Get Ninja. Então, você pode se vincular a esses aplicativos e oferecer o seu serviço sem precisar de um grande investimento, de uma plataforma, enfim, né? Então, fica a dica para aqueles que querem prestar serviços de forma online, né, de um canal, né, e depois pensar em uma outra forma de atendimento online. Pois não, pode falar. Guilherme, eu estava me lembrando, um outro aplicativo que isso eu acho que atende a muita gente. Hoje em dia as pessoas têm acesso cada vez mais a equipamentos eletrônicos, computadores. E toda vez que um computador quebra, a pessoa fica, quem eu devo contratar? Né? A quem eu devo procurar? Existe alguma assistência para computadores? Passou a garantia, quem eu procuro? Existem também aplicativos hoje que empreendedores pensaram e disseram o seguinte, olha, quando se quebra um computador, o consumidor ele pode procurar no meu site, identificar no meu site, e aí o que é que eu faço? Eu cadastro pessoas que são técnicos em informática, elas se habilitam usando o mesmo modelo, elas se cadastram nesse site e essa empresa vende o serviço de ligação entre o consumidor que tem o equipamento danificado, junto com o técnico, que seria muito mais difícil chegar a ele que não por esse serviço virtual. Muito bom, né? Uma sugestão aí também. E olha, para falar em sugestão, a gente está sempre em contato, né, através do ponto aqui, ó, com a nossa produção, e o pessoal está sugerindo coisas para a gente dinamizar o programa. A Tânia Silva e toda a equipe, o pessoal não para. Então, o que o pessoal fez? Foi atrás de mais orientações sobre a infraestrutura para um e-commerce de sucesso. E aí preparou mais telas para a gente. Vamos pedir para utilizar nosso visual aqui. Vamos lá. Facilite o fluxo de compra para que o processo seja curto. A gente falou, inclusive, Roberto, sobre a questão do imediatismo. Hoje a gente quer as coisas para ontem. O consumidor, ele na internet principalmente, ele não quer esperar muito tempo. Quanto mais rápido for o processo, melhor. Isso. E aí tem que ter um processo offline para poder agilizar esse fluxo, né, de compra. Porque a partir do momento que o pedido chega na loja, você vai ter que separar, embalar, né, solicitar o transporte para levar para os correios, enfim. Então, quanto mais rápido você e uma equipe você tiver bem treinada, né, para fazer esse processo de forma mais rápida, né, melhor você vai atender o teu cliente lá online. É importante dizer, Guilherme, que a compra é virtual, mas o produto é real. Exato. Né? O serviço é real. Então não adianta você vender uma imagem legal, mesmo de uma forma que tenha toda a descrição dos produtos, se você não faz um fluxo que não seja burocrático, que não seja muito extenso, que seja rápido. Porque essas pessoas, elas acessam a internet em horários específicos, dependendo do público, e elas, quando têm o desejo, primeiro elas fazem a pesquisa, depois que elas tomam a decisão, elas compram. E quando elas compram, esse fluxo tem que ser bem desenhado para que o produto seja entregue. E aí as empresas, sabiamente,
montam estratégias avançadas, estruturas de CD, estruturas mais próximas para dar sempre resposta rápida. Então, fique ligado nisso aí, agiliza teu processo para que os teus clientes fiquem satisfeitos e aí você consiga mais clientes, mais, e por aí vai. Vamos para a próxima tela, gente. Faça uso de ícones que facilitarão a navegação do cliente. Aí já diz respeito ao layout, né, do aplicativo, do site, isso é importante. É muito importante. A gente acessa várias plataformas de e-commerce que um simples botãozinho lá informando comprar, ele faz toda a diferença. Né? Às vezes tem plataformas que não tem nem um botãozinho lá de comprar. E aí a pessoa, principalmente aquela pessoa que está querendo comprar pela internet, ele não vai se sentir muito atrativo de clicar naquele produto. Ele não vai saber se clicando no produto ele vai poder comprar depois. Então, realmente tem que ter esses ícones, né, esse layout bem atrativo e que o cliente, com apenas 3, 4 cliques, ele consiga concluir a compra. A coisa tem que ser muito objetiva, né? Ninguém quer pegar um aplicativo e ficar tendo que aprender como é que se faz. Não é um jogo, né? É uma coisa prática. Isso, eu diria que eu não estou querendo, eu até quero conhecer um pouco da empresa, mas o meu foco em entrar nesse site é comprar aquele produto daquela empresa. Então, os aplicativos têm que ser intuitivos, né? As telas de toque têm que ser intuitivas, desde uma criança a uma pessoa mais idosa, ela de uma forma intuitiva e visível, com ícones muitas vezes bem desenhados, né? Elas poderem em 4 ou 5 toques ter acesso ao produto e finalizar a compra. E aí você precisa de uma plataforma de retaguarda que também seja rápido. Não adianta você clicar no ícone bem desenhado, se roda muito, demora muito para passar para a tela seguinte. A pessoa tem que ter esse cuidado também, até na organização. Isso vai interferir na quantidade de vendas e na qualidade do serviço, na qualidade das vendas que você vai estar fazendo. Vamos para mais uma tela. Apresente feedback às interações dos usuários. Feedback é o retorno, né? Digamos assim, a pessoa faz um comentário, você responde, e isso é muito importante. Às vezes a pessoa vai fazer até uma reclamação, que é algo não muito fácil de se responder, mas a presença da empresa se posicionando ante a uma crise, a uma dificuldade, isso eleva a pontuação, vamos dizer assim, da empresa, né? Eu diria, Guilherme, o seguinte, né? Embora a compra seja virtual, você está fazendo uma compra usando um aparelho eletrônico, mas você quer uma interação. Você, muitas vezes, os produtos, por mais desenhados que sejam, ou mais com informações mais esclarecedoras possíveis, mesmo você pesquisando, você às vezes tem algumas perguntas específicas para o vendedor, para a loja, para o estabelecimento comercial. Quando você faz essa pergunta, é porque você tem o interesse concreto de comprar. E se não tem esse retorno rápido dessa pergunta, isso frustra o cliente, que, lembre-se, vai procurar outra oportunidade de comprar, inclusive em outra loja. E engraçado que na hora que você quer vender um produto, você dá toda a atenção possível, né? Mas e depois? E o pós-venda? Que é o mais importante, que é dali que você vai começar a se relacionar com o teu cliente e fidelizar o teu cliente. Então, hoje, nas vendas pela internet, muitas lojas, eles não fazem esse trabalho de pós-venda. Eu compro o produto pela internet, recebo em casa, mas ninguém liga para mim perguntando se o produto chegou, né, se teve alguma avaria, né, o que é que precisa melhorar na entrega, né, saber a opinião do teu consumidor, para aí sim você ir fazendo os ajustes para atender, satisfazer, né, e conseguir fidelizar esse cliente. Uma vez você fideliza, a pessoa não vai procurar outra plataforma de e-commerce, ele vai buscar sempre o mesmo canal. Então, é importante que os empresários eles se atentem a isso. Não necessariamente precisa ter uma plataforma para isso. Você pode fazer isso através de WhatsApp, nas redes sociais, né, fazer esse pós-venda. E é importante, além de pegar essas informações, você processar ela, colocar ela, armazenar isso, para quando chegar no final do ano, você chegar para o teu cliente, para o mercado e dizer que a sua empresa teve uma satisfação de 100% dos clientes que compraram na loja virtual. Então é importante isso também. Essa proximidade, essa facilidade de comunicação vai até trazer mais segurança para quem está comprando, né? Vai ser algo que vai ser benéfico. Temos mais tela, produção? Para a gente trazer? Sim, temos. Invista em boas fotos dos produtos. Isso aí é uma coisa que não pode faltar, né? Se você tem um produto que ficou mal fotografado, ele já não vai ter aquele aspecto bonito, já não vai chamar a atenção do consumidor e aí você perdeu uma venda. Por isso que eu costumo dizer que o segmento de marketing digital ou da tecnologia, isso
começa a ganhar ou está muito ligado ao processo de vendas virtuais ou de comércio virtual. Você pode ter um desejo de vender o produto, mas você precisa de profissionais do marketing digital que trabalhem esse produto e você precisa de profissionais de logística que, uma vez vendido esse produto, consiga ser entregue. Então, você precisa vender o produto com imagens boas, mas verdadeiras. Também não adianta você vender um serviço de hotel ou um serviço ou um produto e na hora que o consumidor recebe, ele topa, ele acredita naquela imagem, ele compra o produto e na hora que ele recebe é totalmente diferente. Ou quando ele chega no estabelecimento comercial de um hotel, de uma pousada, aquela foto é completamente diferente da realidade. Então, quando a gente fala em boas fotos dos produtos, essas fotos precisam ser atualizadas, né? Ou seja, se o hotel melhorou a imagem, se fez uma nova pintura, se investiu em piscina, você deve vender esse serviço adicional. Se o seu produto ganhou uma embalagem melhor, uma forma mais rápida de fazer, você tem que vender isso de uma forma transparente. E interessante esse comentário, né, professor, porque às vezes a gente chega em alguns lugares, né, principalmente em rede de fast food, a gente diz, eu quero aquele ali, aquele sanduíche ali. Quando a gente vê ele tão pequenininho, tão diferente, não, moço, eu quero aquele. Eu disse, não, mas é esse mesmo aí. A gente não pode enganar o cliente com uma foto bonita. Tem que ser uma foto bonita, bem feita e real, né? Não exagerar nos filtros, né? Você exagera no filtro e às vezes descaracteriza todo o produto real. Né? Então é importante que caso o empresário ele não tenha condições de investir numa contratação de um fotógrafo profissional, dentro de um estúdio, que você invista pelo menos no celular, já que você utiliza muito o celular para tirar foto do produto e postar nas redes sociais. Invista no celular, né, de qualidade, que tenha uma característica, né, que tenha uma capacidade melhor de fotografia, né, que aí você, com pouco investimento, você consegue tirar fotos boas. E analisar sempre o ambiente, né? Às vezes a gente vê muito nas redes sociais, a pessoa bota uma roupa no chão e lá está a cerâmica lá, né? Às vezes quebrada, suja, com brinquedo de criança, aí você tira o produto e posta. Isso tira um pouco da atenção e do foco do produto. E traz um amadorismo, né? E amadorismo uma também. De amadorismo, né? Isso. Deixa eu sentar aqui para continuar conversando com nossos convidados. A gente sabe que o Sebrae, ele atua de uma maneira que inclusive prioriza aquele vendedor pequeno, local. Então a gente imagina, inclusive, que se tratando do vendedor nacional, isso também seja uma realidade, né? A gente sabe que principalmente os sites que vendem da China, eles vendem muito. E de outros mercados também. Mas seria uma ideia do Sebrae também de que a gente buscasse comprar mais, talvez, do pequeno empresário também na internet. E eu queria também, o Roberto Moreira, analista do Sebrae, eu queria também, Roberto, que você pudesse passar para a gente as formas de contato que a gente pode ter com o Sebrae. O foco do Sebrae realmente é aquele pequeno empreendedor, né, o MEI que trabalha sozinho, o microempreendedor individual. Então esse é o nosso público, a gente conhece muito a realidade desse público, a gente tem várias soluções para atender esse público, né? Antes de você investir, como a gente já comentou várias vezes aqui, procurar o Sebrae, se educar, né? Pegar essas orientações que o Sebrae tem e aí sim ter uma garantia. A gente tem alguns canais de atendimento, tem o 0800, 570 0800, né? Que é a central de relacionamento. A gente também faz o atendimento através de chat, né? Você acessa o nosso portal do Sebrae, o site do Sebrae de Pernambuco e também a gente está em todas as redes sociais. Então lá a gente coloca divulgação de eventos, de capacitação, dicas. Então é importante que o pequeno empresário ele esteja sempre conosco, que ele vai estar sempre se atualizando em relação a todos os tipos de conteúdo. Gestão, inovação. Então a gente está trabalhando sempre isso para fortalecer o micro e pequeno empresário e assim ele contratar mais pessoas, a empregabilidade do Brasil ele aumenta. Então, a participação da empregabilidade no Brasil ele vem muito da micro e pequena empresa, do pequeno empresário. Então, o empresário tem que ter essa consciência social. Ele é importante para a economia local e para a economia do Brasil. E olha, vai empreender, procura o Sebrae, busca orientação, quer vender drone de rolo, né? Entregar bolo de rolo através de drone. Conversa com o pessoal primeiro que você vai ter uma orientação, tá bom? Uma orientação muito boa, inclusive. Olha, na enquete de hoje a gente perguntou se você tem conhecimentos para criar sua loja virtual sozinho.
36% dos nossos telespectadores responderam que sim, 64% responderam que não. Com essas orientações ficou um pouquinho mais fácil, mas é claro, se você for fazer, não fique apenas com o programa Assunto do Dia, procure mais orientações sobre o tema. Gente, a hora voou, infelizmente não tem um site que venda minutos para a gente poder ganhar mais tempo aqui. Eu queria agradecer ao professor Paulo Alencar, professor de Economia da Faculdade dos Guararapes, especialista em impactos do digital para vendas. Eu que agradeço a oportunidade, Guilherme. É uma área que está em constante crescimento, com modificação. É uma oportunidade real para muitas pessoas. É um mercado que cresce e o Brasil, inclusive, entra nesse cenário. É uma tendência, é uma mudança de comportamento das pessoas, dos consumidores, e é algo que as possibilidades ainda são muito grandes. Muito obrigado pela oportunidade de poder contribuir com o assunto. A gente que agradece, assim também como ao Roberto Moreira, analista do Sebrae. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? Participando mais uma vez do programa e me colocar à disposição para todos os telespectadores, né? E a gente pode fazer o atendimento lá no Sebrae. O Sebrae está de portas abertas, funciona de 8 às 17 horas. Então a gente tem toda a nossa estrutura para atender o empresário e também aquela pessoa que quer empreender, né, ganhar esse dinheirinho extra agora no final do ano. Né? Então procure a gente que a gente vai dar uma orientação e a pessoa vai se sentir mais segura, né, de iniciar uma atividade econômica. E com certeza a nossa produção irá procurá-los sempre que necessário. Olha, gente, o programa de hoje está acabando. Muito obrigado a você que nos assistiu. Obrigado, equipe, pelo trabalho de hoje. E amanhã tem mais. Às 9h30, o encontro está marcado, tá? Tenha um ótimo dia e até lá.